Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que estão pagando mais que 14,8% só com os dividendos no ano. Mas mais do que isso, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo essa estratégia de viver de renda com os fundos imobiliários e com os investimentos do mercado financeiro. Porque outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal e vocês deixaram vários comentários que inclusive vou aproveitar para responder vários aqui e chegou muita coisa legal, um monte de gente já vivendo de renda. Olha que bacana. O Bernardo, por exemplo, falou que tem 28 anos, está ganhando R$ 6.500 por mês só com os dividendos, sendo que R$ 4.000 ele vive e R$ 2.500 ele está reaplicando para ganhar mais dinheiro ainda. Então, parabéns, Bernardo, porque você já vive de renda e isso é possível para todo mundo, criando esse plano, essa estratégia de viver de renda. Pode ser que alguns consigam mais rápido, pode ser que alguns consigam com um tempo maior, a gente até vai fazer algumas simulações hoje, mas é possível sim. E já pegando algumas perguntas que vocês colocaram, ó, por exemplo, a Beatriz, ela diz que já está vivendo de renda também. Ela tem um trabalho fixo, mas também tem os dividendos caindo na conta lá todo mês, e ela deixou uma pergunta muito importante aqui, uma reflexão para a gente fazer. Ela disse que ficou muito preocupada porque nos últimos meses alguns fundos imobiliários que ela tem começaram a cair muito na distribuição dos dividendos. E aí ela escreveu aqui: posso ficar tranquila? Deve melhorar nos próximos meses? A maioria é fundo de papel atrelado ali aos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Então aqui já entrando mais especificamente no cenário atual dos fundos imobiliários, a gente precisa falar sobre isso justamente para ajudar a Beatriz aqui na escolha dela, porque o que a gente consegue ver agora, nesse momento atual, na projeção aqui, na expectativa com os fundos imobiliários, principalmente os de papéis. A gente vê a taxa Selic muito alta, né, a taxa de juros básica da economia brasileira, que deve se manter alta pelo menos mais um ano, tá bom? E a gente vê a taxa de inflação, né, o IPCA, em níveis mais controlados, né? Já está muito mais próximo de um histórico. Se a gente fosse ver um histórico brasileiro, desde 10 anos atrás ou 20 anos atrás, algo em torno de uma inflação de 6 ou 7% ao ano, não está longe da média histórica, tá? Por mais que seja uma inflação alta, tá? Não é inflação barata, não é uma inflação baixa, influencia no dia a dia das pessoas, está difícil, poder de compra mesmo está caindo, mas a gente aqui como investidores, a gente olha uma taxa de inflação, o IPCA, a cerca de 6%, não é tão alta assim. Então, com esse pequeno resumo aqui, o que eu estou querendo dizer? Aqueles fundos imobiliários que têm mais contratos vinculados ali à taxa CDI, que é muito parecida com a taxa Selic, não devem diminuir o pagamento dos seus dividendos. Quem tem diminuído muito o pagamento dos dividendos são aqueles fundos imobiliários que têm papéis atrelados à inflação dentro deles, tá? Mas eu não acho também que esses papéis com inflação eles vão perder muito, tá bom? Foi algo momentâneo, não acho que a inflação vai diminuir de uma hora para outra no Brasil, não vai ficar mais tão alto naquela casa dos 10% como a gente esperava, já diminuiu, é um processo natural e cíclico do mercado. A gente viu até compartilhando aí algumas notícias, por exemplo, um fundo imobiliário bem famoso, que a gente vai até falar sobre ele hoje, o CPTS, no mês de dezembro, diminuiu em 56% ali o pagamento do seu dividendo naquele mês. Muito reflexo também desse período de inflação mais baixa que aconteceu no segundo semestre, tá bom? Então, primeira lição aqui para Beatriz, não tem jeito, não dá para você ficar só com uma classe de ativos, principalmente nessa sua estratégia de viver de renda, tá bom? Por quê? Porque o mercado é cíclico. Hoje é muito fácil você conseguir 1% ao mês, daqui a pouco a gente faz uma simulação aqui para ver quanto que isso impacta no seu futuro, mas hoje está fácil conseguir 1% ao mês de rentabilidade, de dividendos. Mas se a gente olhasse 2 ou 3 anos atrás, era muito mais difícil. Tá? E daqui a 2 ou 3 anos no futuro? A gente não consegue ter certeza, né? Daqui a 5 ou 10 anos. Hoje está fácil conseguir um 1%, mas a gente não tem essa garantia que sempre será. Por isso que a diversificação é importante. A diversificação dos investimentos como um todo e também com os fundos imobiliários especificamente, tá?
acompanha aqui o meu canal, aqui o Lucro FC, esse mês mesmo, a gente vai fazer muito material justamente sobre essa diversificação de carteira. Eu tenho uma metodologia que eu chamo de metodologia da renda, tá? São 5 classes de ativos importantes para se investir. Então já se inscreve aqui no canal que nos próximos dias vai ter mais conteúdo sobre essa diversificação dos investimentos, beleza? E uma outra pergunta, na verdade um comentário que deixaram num vídeo anterior aqui, o Will, gostei muito desse comentário, ó. Ele diz o seguinte: Ricardo, eu gosto muito dos seus vídeos, mas você me permite discordar? Sem sombra de dúvidas, é muito legal, porque assim a gente consegue chegar a novas conclusões juntos também. Ele disse que ele acha um péssimo negócio comprar fundos atrelados ao CDI nesse momento. Eu depois olhei todos os comentários que o Will colocou aqui, eu concordo com ele num ponto, mas também discordo de outro. Não acho que é um péssimo negócio comprar fundos imobiliários de CDI, digamos assim, agora. Por quê? Porque vai pagar muito bem esses dividendos aí nos próximos meses. Ah, mas e daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Será que vai desvalorizar? Não podemos saber, tá? O que a gente tem que entender é, precisamos ter uma diversificação de carteira e esses fundos imobiliários de CDI, eles fazem sentido muito nesse momento e na minha humilde opinião, eu acho que o Brasil, ele é o país do pós-fixado, né? Então, é possível sim que durante muitos e muitos anos a taxa Selic continue alta, porque o histórico brasileiro é assim. Nos últimos 10, 20, 30 anos, né, desde a criação do Plano Real, a gente tem taxa de juros alta, né? Não acredito que de uma hora para outra isso vai diminuir. Então, ok, acho que faz sentido ter fundos imobiliários de papéis, mesmo esses atrelados ao CDI agora, só que a visão do Will é muito interessante, porque ele fala o seguinte: os fundos imobiliários que têm papéis ali atrelados à inflação, ao IPCA, estão ficando muito baratas, né? Será que não vale a pena comprar um fundo imobiliário barato agora e torcer, né, contar com a valorização dele além do dividendo? Excelente ponto, e eu concordo sim. Inclusive eu vou mostrar aqui para você, o próprio CPTS é um exemplo, outros fundos imobiliários aqui que estão pagando bem, né, estão com esse dividendo alto, mas de repente ficaram muito baratos, tá bom? Então acompanha aí mais um pouco no final do vídeo, eu dou esses 4 exemplos, mas concordo com você, Will. Obrigado aqui pelo seu comentário. E mais um comentário aqui que chegou, o Euvalcir, ele fez uma pergunta aqui: eu posso utilizar mais de uma corretora para investir em ações? Por exemplo, a Inter e a corretora Toro? E como fica a declaração do imposto de renda? Eu somo tudo ou são carteiras diversas? Então, não são carteiras diversas, porque a sua declaração de imposto de renda é sobre o seu patrimônio, né, o seu CPF, em todas as corretoras, tá? Então, não tem problema nenhum você ter conta no Inter, você ter conta também na Toro Investimentos. Se quiser ter conta aberta em outras corretoras, não tem problema nenhum. Aliás, eu até recomendo que você faça isso. Abra conta em 1, 2 ou 3 corretoras diferentes, porque aí você vai identificar aquela que você gosta mais, aquela que você gostou do layout do site, do aplicativo, o próprio suporte ali que eles dão. Eu, particularmente, eu uso a Toro Investimentos para os meus investimentos aqui no Brasil. Por quê? Acho ela muito fácil de usar, ela é taxa zero para tudo, faz parte do Grupo Santander, então tem muita saúde financeira e lá dentro a gente tem uma parceria também, tá bom? Todo mundo que se inscreve, se cadastra na Toro Investimentos pelo meu link de parceria aqui do Lucro FC, eu mando esse meu livro de graça pelo correio. Tá? Então até recomendo que você que está assistindo esse vídeo aí, pegue esse link que está aqui na descrição, porque você também vai ganhar esse meu livro gratuitamente na sua casa. Só abrir conta por esse link de parceria, ativar essa conta, né? Ou seja, mandar algum recurso, né? Fazer uma transferência lá para sua conta corrente da corretora e começar a fazer uma parte dos seus investimentos ali na Toro Investimentos, tá bom? Então, recomendo que você aproveite essa promoção de parceria que eu tenho junto com eles, tá bom? Mais uma pergunta muito boa que apareceu aqui, ó, do Evandro. Mano, eu gosto muito dos seus conteúdos, mas me fala aí, 40 anos, ainda dá tempo de viver de renda? Dá muito tempo, Evandro. Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, ó, e aproveitar essa pergunta do Ricardo aqui também. Tenho 5 mil reais para investir todos os meses, o que eu devo fazer? Então, eu preparei uma planilha de simulação para você entender o poder aqui dos juros compostos, de investir todos os meses, seja em fundos imobiliários ou não. Aqui nessa planilha, que inclusive também vou deixar o link na descrição para você baixar gratuitamente e fazer as suas simulações, eu coloquei aqui a taxa Selic atual, em 13,75%, mas eu poderia colocar aqui 14,8%, que é o fundo imobiliário que a gente vai mostrar aqui como exemplo no vídeo de hoje. Olha só que rentabilidade alta por mês.
Isso daqui, investindo durante 30 anos, daria mais de R$ 1 milhão, né? Isso uma pessoa que investisse R$ 300 por mês. Então, o nosso amigo aqui, o Evandro, ele falou que ele já tem 40 anos. De repente, ele quer se aposentar com 60 anos. Ora, se de repente ele investir, por exemplo, R$ 1.000 por mês, daqui a 20 anos ele vai ter mais de 1,2 milhão na conta dele, que gerariam ali um patrimônio mensal de R$ 14.800, tá? E se ele for mês a mês aumentando um pouquinho esse aporte, ele vai chegar nesse milhão muito mais rápido e não vai sofrer os efeitos da inflação. E obviamente a gente pode fazer qualquer outra simulação. Nosso amigo aqui que tem R$ 5.000 por mês para investir, de repente ele vai conseguir chegar no primeiro milhão aí muito mais rápido. De repente ali algo em torno de 10 anos ele já tem mais de R$ 1 milhão na conta. Então esse é o segredo, é assim que se vive de renda. Poupando e investindo todos os meses e, obviamente, ali entendendo o cenário dos investimentos para fazer a diversificação mais importante. Agora, falando especificamente dos fundos imobiliários, vou listar aqui 4 exemplos de fundos imobiliários que estão pagando muito bem os seus dividendos agora e falar um pouquinho sobre eles. Então, eu entrei aqui dentro desse site que eu gosto bastante, que é o Investidor 10. Ele tem ali uma seção que chama os fundos imobiliários mais queridos pelo público, né? Então é bacana porque aqui eu já vou pegar aqui alguns exemplos de fundos imobiliários que vocês gostam, provavelmente até você também deve ter algum deles. Sendo que aqui os mais queridos, aqui então por ordem que o site está nos mostrando, MXRF, HGLG e o BCFF. Mas eu quero falar aqui dos 4 fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos, aqueles que eu posso falar um pouquinho, que eu acompanho um pouco. Tá? Tem alguns aqui que eu não sou tão fã, então eu vou mostrar em primeiro lugar o CPTS11, tá bom? Que a gente já até comentou um pouquinho nesse vídeo aqui de hoje, mas olha isso, ó, ele está com 14,81% de dividend yield. Isso daí é muito bom. Obviamente mostra um histórico, né? Puxando os últimos 12 meses, mesmo que dezembro ele tenha pagado menos. Então esse fundo imobiliário aqui, especificamente, ele está bem barato, né? Que é mais ou menos o que o nosso amigo Will comentou aqui agora há pouco. Porque o preço sobre valor patrimonial dele é 0,9, tá? Então, se a gente pensar aqui, só ele voltando ao valor justo, né? Ao valor patrimonial dele, é uma diferença aqui de 10%, né? Porque o preço justo seria 1. Se está 0,9, é 10%. Então, é um potencial de valorização simplesmente voltando ao valor justo dele de 10%. Então, ora, mesmo se ele não pagar tanto dividendo assim, se ele não continuar pagando esses 14% ao ano, mesmo assim tem um potencial de valorização. Então, faz sentido ficar de olho também nesse tipo de fundo imobiliário, tá? Lembrando que ele tem muito contrato dele ali dentro que é atrelado à inflação, tá bom? Então, pode ser sim que ano que vem ele não pague tanto, mas está mais barato também por causa disso. E aí, eu volto aqui na nossa lista para falar de mais um exemplo aqui. Olha só, o RECR11 é um outro fundo que está numa situação parecida, 14,96% de dividend yield, tá? E muito barato, com preço sobre valor patrimonial de 0,91. Esse aqui é um fundo que eu acompanho um pouquinho mais, tá? Eu gosto dele, mas ele é intitulado, digamos assim, de middle risk, né? Que seria um risco médio. Ele nem é aquele fundo imobiliário mais seguro e também não é o fundo imobiliário mais arriscado que a gente tem. Ele é um meio termo ali, sendo que a maior parte dos contratos aqui desse fundo imobiliário de papel são atrelados à inflação e 93% do ativo ali, do patrimônio desse fundo aqui é formado por CRIs, tá? Então, na prática ali um fundo de papel praticamente puro, ok? E aí, mais um título aqui que vocês já falaram bastante aqui no canal, o IRDM11. Olha só que interessante, esse é um fundo que ele é bastante volátil, assim, o público às vezes gosta muito dele, às vezes não. Por que que eu estou dizendo isso? Uma desvalorização de 14% ao longo dos últimos 12 meses, então ele se encontra aqui abaixo do seu valor patrimonial, sendo que ele é um fundo que já chegou a ter uma cotação muito alta, né? Eu nem entendo direito porque isso aqui é muito oferta e demanda mesmo. Eu não entendo porque tanta gente gosta tanto desse fundo aqui, sendo que tem outros também com qualidade. Esse daqui também é um fundo de qualidade, mas ele muitas vezes ele é negociado acima do seu valor patrimonial e agora ele está um pouco abaixo, tá? Então ele paga bastante dividendos mesmo, 14,94. Ele tem uma característica um pouco diferente do RECR11 que eu mostrei agora há pouco, porque
o IRDM tem vários outros fundos imobiliários dentro ali da carteira dele. Então ele tem CRIs também, fundo de papel ali mais puro, só que ele também tem uma parcela com outros fundos imobiliários sendo negociados. Então aqui depende-se muito da capacidade da gestão conseguir comprar e vender esses outros FIIs ali na hora certa, tá bom? Então ele é um fundo aí que vale a pena ficar de olho porque normalmente ele negocia muito acima do seu preço sobre valor patrimonial e agora está um pouco abaixo. E o quarto exemplo aqui do nosso vídeo hoje é um fundo que ele tem o nome de FGHF11. É um fundo que está pagando super bem, ó, 16,63%. Não é um fundo que eu acompanhe muito, por quê? Por causa dessa última coluna aqui. Essa coluna é o valor patrimonial. A gente pode ver aqui que está em 671 milhões. Eu, particularmente, só costumo acompanhar os fundos imobiliários que têm patrimônio líquido aí acima de 1 bilhão. Por quê? Porque isso aqui são os ativos que fazem parte desse fundo, né? Ou os imóveis, quando são fundos de papéis, ou então os CRIs, ou outros FIIs, quando são fundos de papéis. E quanto maior for esse valor patrimonial, provavelmente tem maior diversificação também dentro desse fundo. Provavelmente a própria gestão já entrega relatórios melhores para a gente, né, para nós investidores, tá? Então eu costumo sempre olhar para os fundos que têm mais de 1 bilhão de patrimônio, mas para fazer esse vídeo aqui com vocês, eu dei uma olhada também aqui nesse fundo imobiliário, VGHF11, e eu entrei dentro do relatório gerencial, entrei no site oficial do Valora Investimentos, e aí para entender um pouquinho desse fundo, tá? Então ele também é um fundo imobiliário que tem vários outros FIIs dentro dele. Olha por esse gráfico aqui, 24,7% do patrimônio do fundo são outros fundos imobiliários. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, por exemplo, quais são, ó. São esses daqui, um pouco de CVBI, um pouco de VEGIR, um pouco de Canip, tá? Então, são vários fundos imobiliários que você compra quando você compra um fundo como esse aqui, o Valora Investimentos, tá? E voltando aqui na parte da diversificação, que eu acho muito importante a gente olhar isso, cerca de 63% do fundo são CRIs, né? Que são os certificados de recebíveis imobiliários que caracterizam muito esses fundos de papéis e tem muita interferência ali, tanto da taxa de juros como da inflação, que era o que eu explicava agora há pouco. Então a gente pode ver nesse outro gráfico de pizza aqui do lado, ó, cerca de 51% desses contratos, desses CRIs, que fazem parte desse fundo, 51% são atrelados ao CDI, né? Então deve continuar pagando bem, sendo que a outra metade é inflação. Pode ser que isso balanceie um pouco, mas eu acho, né? Eu estou bem tranquilo quanto às minhas convicções de investimentos aí, que o Brasil ele é muito pós-fixado, então tanto títulos atrelados ao CDI quanto títulos atrelados ao IPCA devem continuar pagando bem por muito tempo. A grande questão aqui dos fundos de papéis é comprar por um valor justo, tá? E entender que o mercado é cíclico. Nesse momento está pagando muito, mas pode ser que daqui 2, 3, 4 ou 5 anos pague menos. É por isso que eu não defendo uma carteira 100% em fundos imobiliários. A diversificação ela é sempre muito importante para o investidor, então já se inscreva aqui no canal, no Lucro FC, que ao longo desse mês todo falarei muito sobre essa montagem de carteira de investimentos, com grande potencial de rentabilidade, mas também com segurança. Pode contar comigo aqui nessa jornada. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal, ao time do Lucro FC.